Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Hoje iniciaremos a discussão sobre a espectrometria de absorção atômica, que é uma técnica já muito bem estabelecida e tem sido amplamente empregada nas indústrias e centros de pesquisa. Nessa primeira aula, darei uma visão geral sobre os seus fundamentos, além de contar um pouco sobre a sua história. Vimos nas últimas aulas sobre técnicas espectroscópicas que, quando passamos a luz branca por um elemento dispersor como o prisma, observamos a decomposição da luz. Se colocarmos átomos gasosos na frente da fonte de luz, passamos a observar algumas linhas escuras no espectro. Essas linhas são reflexos da absorção de radiação, e assim temos o espectro de absorção atômica. Posto isso, podemos dizer que o princípio fundamental da espectrometria de absorção atômica envolve a medida da absorção da intensidade da radiação eletromagnética na região do ultravioleta visível, proveniente de uma fonte de radiação primária, por átomos gasosos no estado fundamental. Em outras palavras, parte da radiação que é incidida sobre átomos é absorvida e o restante transmitido. Assim como na espectrometria de absorção molecular, o valor de absorbância é calculado pelo logaritmo da radiação incidente pela radiação transmitida. Se você ainda não assistiu essa aula, corre lá. O link estará nas descrições desse vídeo. A possibilidade de utilizar o fenômeno da absorção da radiação nas análises quantitativas se devem a alguns princípios básicos. Primeiro é o fato de todos os átomos, sem exceção, absorverem luz. Melhor ainda, o comprimento de onda no qual a luz é absorvida é específico para cada elemento. Por exemplo, sabemos que o átomo de sódio, quando excitado, emite radiação em 589 nanômetros, na região do amarelo, diferentemente do lítio, que não é capaz de emitir neste comprimento de onda. Posto isso, se tivermos um ambiente com esses dois átomos e incidirmos a radiação em 589 nanômetros, apenas o átomo de sódio será capaz de absorver essa radiação. Esse fato é muito interessante, pois confere especificidade à técnica de absorção atômica. Finalmente, a quantidade de luz absorvida é proporcional à concentração de átomos absorvendo no percurso óptico, o que possibilita sua aplicação em análises quantitativas. A aplicação da equação da absorbância é muito simples. Nesse exemplo, temos uma janela espectral por onde passa a radiação incidente, P0. Podemos dizer que a intensidade dessa radiação é de 100%. Caso não haja absorção, toda essa radiação chegará no detector, de modo que a radiação transmitida, PT, também será 100%. Ao substituirmos esses valores na equação, teremos que o valor de absorbância é zero, o que faz todo sentido. Vamos a outro exemplo. Iniciamos com os mesmos 100% de radiação incidente, porém, dessa vez, 99% da radiação é absorvida, de modo que apenas 1% é transmitida. Ao substituirmos esses valores na equação, teremos, nesse caso, que o valor de absorbância é 2. O início da absorção atômica é datado em 1945, quando o Sr. Alan Walsh desenvolveu a primeira fonte de radiação para emissão atômica e, posteriormente, em 1955, publicou o primeiro trabalho sobre instrumentação de absorção atômica. O que gerou um forte interesse nessa técnica, naquela época, é que Walsh descobriu que a maioria dos átomos livres na chama se encontravam no estado fundamental, muito pouco ionizado ou excitado. Um fato interessante para a técnica de absorção atômica, já que essa requer a presença de átomos gasosos no estado fundamental para absorver a radiação. A equação que relaciona o número de átomos no estado fundamental e no estado excitado e sua dependência com a temperatura é a equação de Boltzmann. Nessa tabela estão reunidos os valores da razão entre o número de átomos no estado excitado, N1, e número de átomos no estado fundamental, N0, para algumas temperaturas.
De uma forma geral, podemos perceber que o valor dessa razão é sempre muito menor do que 1, mesmo com um pequeno aumento da temperatura, indicando que o valor de N0, ou seja, número de átomos no estado fundamental, é sempre muito maior do que N1, que é o número de átomos no estado excitado, corroborando com a afirmação de Alan Walsh. Vamos ver como os átomos são formados. Uma vez que a solução, um composto ou um sal entra em contato com elevada temperatura, por exemplo, o calor de uma chama, esse passa por vários processos até chegar no estado atômico. A primeira etapa é a dessolvatação, caso trate-se de uma solução ou amostra com algum teor de umidade. Uma vez seco, forma-se na chama um composto sólido. Na sequência, esse composto é fundido, passando para o estado líquido, e posteriormente para o estado gasoso, durante a vaporização. Finalmente, o composto é dissociado, formando o átomo gasoso no estado fundamental, que são os responsáveis pela absorção da radiação. Todo esse processo ocorre num tempo muito curto, alguns milissegundos. A questão é que tudo que ocorre na chama é um grande equilíbrio químico e temos vários processos ocorrendo simultaneamente além desses já citados. Por exemplo, esse átomo formado pode ainda ser excitado e, ao retornar para o estado fundamental, emitir radiação. Ele pode ainda ser ionizado e, dependendo do potencial de ionização e temperatura da chama, esse íon pode ser excitado e, consequentemente, emitir radiação. Pode haver ainda a recombinação, formando compostos moleculares, e esses também podem ser excitados e, com isso, emitir radiação molecular. Mas a questão é que, quando se trata de absorção atômica, o foco deve ser dado no átomo gasoso no estado fundamental que é formado nessa chama, pois é ele quem vai absorver a radiação sobre ele incidido. Pode ocorrer de termos problemas na formação desses átomos gasosos ou até mesmo algum fenômeno que atrapalhe o processo de absorção? Sim, pode ocorrer. E quando isso acontece, dizemos que temos uma interferência. Vamos discutir esse assunto futuramente em detalhes, inclusive reconhecendo os tipos de interferência, além de ensiná-los a corrigi-los de forma a viabilizar a análise quantitativa. Mas nesse momento, vamos focar no átomo gasoso no estado fundamental e sua capacidade de absorver a radiação. Pensando agora em montar um instrumento de absorção atômica, vocês teriam ideia de quais componentes deveríamos providenciar? Pelo que conversamos até o momento, ficou claro que precisamos de algo que transforme o analito em átomos gasosos no estado fundamental, pois são eles que absorverão a radiação. Nesse sentido, precisamos de um sistema de atomização, ou atomizador, que nada mais é do que um dispositivo para converter o analito em átomos gasosos no estado fundamental. Para a quantificação, esse átomo deverá absorver uma radiação essa que deverá ser característica do analito. Nesse sentido, precisaremos de uma fonte de radiação específica para compor a instrumentação. É claro que um espectrômetro de absorção atômica precisa de outros componentes, mas isso será discutido na próxima aula. O importante aqui é perceber que o atomizador e a fonte de radiação são componentes específicos para as técnicas de absorção atômica, e por isso costumo dizer que são o coração de um instrumento de absorção atômica. Antes de finalizar, agradeço ao professor Pedro Vitoriano de Oliveira, que foi quem me ensinou tudo o que eu sei hoje de absorção atômica. Continue ligado conosco, pois na próxima aula apresentarei a instrumentação de um espectrômetro de absorção atômica, de forma que seremos capazes de entender como o sinal de absorbância é gerado. Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, deixe sua mensagem ou contate-nos pelo Facebook. Além de conhecer um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo, podemos manter contato. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!